Boa noite, povo. A melhor turma de quinta-feira, meu Deus. Vocês são os melhores de quinta. Vamos lá. Tudo bem, Henrique? Pai do Senhor, Isaac, que já falei com a Gabi. O pessoal tá por aí. Vamos lá. Olha, hoje nós vamos começar falando sobre Filemon. A carta de Paulo, deixa eu só ajustar aqui. A carta de Paulo a Filemon. Semana passada nós falamos sobre Colossenses e é interessante que as coisas vão se juntando, né? Filemon, ele era um fazendeiro rico, tá? Que tinha muitas propriedades, muitas terras, exatamente na cidade de Colossos, tá? Na cidade de Colossos, onde nós falamos na semana passada. Mas hoje eu vou passar para vocês, desculpe, eu vou passar para vocês uma mensagem sobre Filemon, mais no estilo de pregação mesmo, tá bom? Como eu tinha prometido para vocês. E aí vocês, lógico, mantenham o compromisso de ler o livro. O que está no livro também tem muita coisa boa lá que está no livro, tá? E aí aqui fica esse conteúdo a mais para vocês. Agora que eu vi que o meu vídeo estava fechado aqui, vamos lá. Deixa eu ajustar aqui agora, que eu vi que o vídeo estava fechado. Oh, meu Deus. Calma aí. Aí. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Então, quando eu falo de Filemon, né, a carta que Paulo escreveu a Filemon, eu estou falando de três personagens principais: o fazendeiro, o evangelista e o jovem. O fazendeiro é Filemon, é o homem rico que se converteu em uma das pregações de Paulo, muito provavelmente, e abriu uma igreja em uma de suas propriedades. Nós temos o evangelista. Quem é o evangelista? É o apóstolo Paulo, que estava em sua prisão e ali ganhou o jovem. Quem é o jovem? O jovem é o Onésimo, o escravo. Então nós temos o fazendeiro, o evangelista e o jovem. O fazendeiro, repito, Filemon, o evangelista, Paulo e o jovem Onésimo, tá? O escravo que fugiu e encontrou Paulo em Roma e ali entregou a sua vida a Cristo, e depois eu vou avançar aqui no desenvolvimento, no desenrolar dessa bonita história, tá? Filemon, como eu disse, era um fazendeiro que possuía muitas terras na cidade de Colossos, tá? Ele se converteu, tudo indica, tá, que após a sua conversão, ele abre uma igreja dentro de uma de suas fazendas, tá? Tudo indica que ele abriu essa igreja dentro de uma de suas propriedades. Ele, como um fazendeiro muito rico, muito próspero, tinha também muitos escravos, e dentre eles um chamado Onésimo. Onésimo significa útil. Olha que interessante. Onésimo significa útil. Ele tinha esse escravo, né? Conta-nos a história que ele tinha muita vontade de ir para Roma, de conhecer Roma, de ir para Roma. Roma, nesse tempo, vale a pena dizer que Roma tinha aproximadamente 1,5 milhões de pessoas, né? 1,5 milhão de pessoas, sendo que era mais ou menos assim a formatação. Desse 1,5 milhão, 800 mil dos habitantes de Roma eram escravos.
e 700 mil livres. Então perceba que em Roma você tinha mais escravos do que pessoas livres. 800 mil escravos, 700 mil livres. Roma era chamada nessa época a rainha da terra. Por que ela era chamada assim? Porque a sede do Império Romano era lá. Roma dominava o mundo dessa época e a sede de Roma era lá. Os Césares da vida, os imperadores, moravam em Roma. E também por causa dos jogos, por causa das lutas dos gladiadores, as lutas entre homem e animal, por exemplo, tá? Eram lá que acontecia. Por toda essa conjuntura, por toda essa formatação, Roma ficou conhecida como a rainha da terra, tá? Uma coisa interessante também que tinha em Roma era a novidade do momento, né? Qual era a novidade do momento? A construção do Coliseu Romano, onde inclusive muitos cristãos morreram, tá? Se tornaram mártires. O Coliseu Romano tinha aproximadamente 45 metros de altura. E por que era a novidade do momento no mundo antigo? Porque foi uma construção gigante, tá? Então, só de altura, o Coliseu, ele tinha 45 metros. E aí no livro eu detalho um pouco mais para vocês sobre a estrutura do Coliseu, tá bom? Tem inclusive uma foto bacana lá no livro para ilustrar, para você conseguir visualizar bem. Isaac, eu vi que você tá aqui pelo Face, ficou ruim lá no Google Meet. Só dá um toque aí para ver. E aí quem tá no Google Meet ainda, só me ajuda se o áudio tá ok, se tá tudo ok aí. Tudo certinho. Maravilha. Então vamos lá. Então o Coliseu, na primeira etapa, porque ele foi feito em etapas, tá? Na primeira etapa da construção do Coliseu, ele foi feito, né? E nessa primeira etapa comportava cerca de 60 mil pessoas. Eu nunca fiz essa comparação, se fiz não me lembro. Quantas pessoas, deixa eu ver aqui, quantas pessoas cabe no Maracanã? Hoje é bem menos. Bem menos? Não, bem menos do que cabia antes, né? Hoje é? 60 mil pessoas. 78 mil. Antigamente cabia 120. Chegou a colocar 120 mil pessoas. Então, é praticamente o Maracanã aí na primeira etapa. Tá? Na primeira etapa. Maracanã, 70 mil pessoas. O Coliseu, na primeira etapa, comporta 60 mil pessoas. Só que quando Onésimo chega em Roma, tá? Os pedreiros já estão terminando, os arquitetos, as construtoras já estão terminando a segunda etapa da construção. E essa ampliação, né, possibilitou 30 mil pessoas a mais. Então o Coliseu foi de 60 mil pessoas em sua capacidade na primeira etapa para 90 mil pessoas na sua segunda etapa e finalização, né? O que Onésimo ele vai fazer em Roma? É a pergunta. Por que Onésimo queria tanto conhecer Roma? Porque esse escravo queria ir para Roma, tá? E aí a gente entra na história. O que ele fez para conseguir ir para Roma? Porque não precisa nem de muita explicação para a gente entender, né? Nós sabemos que os escravos não tinham direito de ir e vir. O escravo não dizia assim para o patrão dele: ó, chegou as minhas férias,
vou tirar férias em Roma. Não fazia isso. Tá? Escravo era uma propriedade de alguém. Ele tinha um dono. Não tinha direito a férias, 13º, FGTS, seguro-desemprego. Nada disso. Não é? Então, como que ele chega em Roma? Ele rouba uma grande quantidade de dinheiro de Filemon. Chegando em Roma, ele vê muitos atrativos e diversões de uma pessoa livre, né? De uma pessoa que não era escrava. E ele começa a gastar sem parar. Começa a gastar como se o dinheiro nunca fosse acabar. Mas como tudo isso, né, chegaria ao fim com o fim do dinheiro, o dinheiro acabou. Onésimo, ele mesmo aproveitando todos os atrativos de uma pessoa livre, ele continua oprimido, continua triste, continua com um vazio dentro dele, né? Mas por que ele está triste? Se o sonho dele era ir para Roma, se o sonho dele era conhecer Roma, aproveitar os atrativos de uma pessoa livre em Roma. Se ele realizou o sonho dele, por que ele está triste? É uma coisa para a gente pensar, né? Então ele fica sabendo que Paulo de Tarso, o evangelista, está em Roma. Atos capítulo 28, versículo 16. Né? Pois ele, Filemon, conhecia Paulo, provavelmente de já ter participado de um culto que Paulo fez lá na igreja que estava em Colosso, aberta por Filemon, senhor dele, senhor de Onésimo. Provavelmente ele já tinha ouvido Paulo pregar, provavelmente ele conhecia Paulo. Aí ele fica sabendo que Paulo estava lá. Claro, ele conhecia Paulo numa posição de escravo, ouvindo a pregação de Paulo na posição de um escravo, como de fato ele era. Tá? Então ele fica sabendo que Paulo estava lá. Então Onésimo, o escravo que fugiu, procura Paulo. Quando ele chega na casa que Paulo estava, ele encontra Paulo preso, porque Paulo estava nesse momento preso em sua prisão domiciliar. Tá? Ele estava preso, mas isso não impedia Paulo de falar da palavra de Deus. Isso é tão verdade que Paulo, ele ganha toda a guarda pretoriana, aquela tropa de elite da guarda romana que foi deslocada para cuidar dele. Ele vai ganhando esses soldados. Tá? Então Paulo falava, mesmo estando ali em sua prisão domiciliar, que inclusive ele podia receber pessoas ali, aí ele pregava a palavra de Deus. Tá? E assim foi com Onésimo. Ele pregou a palavra de Deus para Onésimo. Onésimo então se entrega a Jesus e fica tão feliz que decide servir Paulo como escravo. Ele quis ser o servo de Paulo. Ele quis ser alguém que iria viver ali servindo Paulo, tá? Mas Paulo toma uma decisão. É quando ele começa a escrever a sua carta. E eu vou pedir para vocês ficarem com a Bíblia aí na mão, em Filemon, para a gente ir acompanhando. Aí Paulo diz: não, Filemon, você não vai me servir como escravo, não. Vai não. Tá? E ele começa a escrever a sua carta. A carta a Filemon.
Vamos ler Filemão? Quem está com a Bíblia aí? Filemão bem curtinho, ó. Olha só. Ele começa dizendo assim: Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Versículo 6. Para que a comunidade, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Olha o que Paulo diz. Lê numa outra tradução o versículo 8. Versículo 8. Lê pra gente, irmão Marco. Acho que está na mesma. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança. Olha aí. Tá? Deixa eu só ver se alguém falou aqui, eu não vi. Quem tá com uma outra tradução aí para ler o versículo 8 pra gente? Ô, irmão, não acompanhei aqui porque a menina, a Sara veio falar comigo, mas posso ler aqui o 8? Não sei se tá. Pode ler. Lê pra gente. Tá. O 8 não sei se é o mesmo, tá? Não acompanhei porque ele me atrapalhou aqui. Filemão. Porque, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Só isso, vírgula. Tá? Vírgula só, não tem ponto final. Sim, então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, aí ele vai para o 9. Todavia peço-te antes por amor. Olha aqui que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, eu tenho confiança que eu posso ordenar. O que eu vou te pedir, eu poderia ordenar a você, mandar. Daí ele vai para o 9. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho Onésimo. Olha, ele coloca Onésimo na mesma qualidade que ele coloca Timóteo, meu filho na fé. Por isso talvez ele cita Timóteo lá no versículo 1. Olha que interessante. Desculpe. Vamos continuar aqui, Peço-te, versículo 10, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Eu vou pedir só um minutinho aqui para vocês, vou precisar tomar uma água. Só um minutinho, tá? Pedir licença. Eu começo a tossir, aí preciso tomar água. Vamos lá.
Ó, é curtinho aqui, acompanha aí, tá? Que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil. Essa parte aqui é tremenda. Versículo 11, ó. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, Paulo, é muito útil. Eu tornarei a enviá-lo a ti. Versículo 12. E tu torna a recebê-lo. Lê o versículo 12 aí. Lê. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo. Olha aí. Como as minhas entranhas. Olha aí. Tremendo, ó. Versículo 13. Eu bem o quisera eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Aí Paulo está dizendo, ó, seria muito conveniente manter ele aqui, ele quer ficar. Mas eu decidi enviá-lo novamente a ti. Ele me seria muito útil aqui nas prisões, né? Para que me auxiliasse na pregação do evangelho. Versículo 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, ó, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Por que Paulo está falando isso? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Por que Paulo está falando isso? Aqui no versículo que nós lemos, ó. Versículo 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. O que é isso? Para que o retivesse para sempre. Porque Onésimo, ele está sujeito a duas leis. Duas leis. Filemon, ao receber Onésimo de volta, ele poderia executar essas duas leis, né? E uma delas, inclusive, era a morte, tá? que eu vou falar já. Vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo 16. Agora Paulo vai dar um giro de 180 aqui. Olha o que Paulo vai falar no versículo 16. Já não como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado em Cristo. Ó, Paulo está dizendo assim, recebe Onésimo, só que agora não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Tremendo. Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, aí Paulo vai colocar ali, né, a amizade que ele tinha com Filemon. Olha o que ele vai dizer. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Nossa. Eu ouvi uma frase uma vez, que é mais ou menos assim. Você precisa de amigos que falem de você numa mesa cheia de oportunidades. Porque é aí que realmente você vai saber se a pessoa é ou não
amiga de verdade, né? Estando num ambiente cheio de oportunidades e citar o seu nome, falar de você. Olha o que Paulo está dizendo. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o, como se estivesse me recebendo. Eu sei que ele fugiu, eu sei que ele roubou, eu sei que ele é seu escravo, eu sei que você pode executar a lei que está ao seu favor, de inclusive matá-lo, mas recebe, como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Meu Deus. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio ou a mim deves alguma coisa. Sim, irmão, eu me alegrei de ti no Senhor. Escrevi confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Tremendo, hein? Tremendo. Paulo está dizendo, eu creio na sua obediência, sei que você vai fazer muito mais do que eu estou te pedindo. Juntamente preparar-me. Lê na sua aí que eu não tô enxergando direito ali. 22? É o 22. E juntamente prepara-me também pousada. Isso. Porque espero que por vossas orações vos hei de ser concedido. Olha aí. Solto, né? Solto. Aí ele vai agradecer e tal. Então essa é a carta, né, que possui apenas esses versículos. E aí agora eu fico, depois que eu li com vocês essa carta, vamos tentar imaginar a cena. Onésimo retornando. Porque é o seguinte, Onésimo sabia o que o esperava. Quais eram as duas, né? Vou falar. Onésimo sabia o que esperava. Onésimo tinha total consciência. Então, da parte dele também foi um grande sinal de sua verdadeira conversão, da sua confiança em Deus e no apóstolo Paulo. Onésimo pega aquela carta escrita pelo próprio apóstolo Paulo e parte para Colossos. Na época tinha duas leis. A primeira, a lei de Atenas. A lei de Atenas. A lei de Atenas dizia assim: todo cidadão livre poderia dar abrigo para um escravo fugitivo. Todo cidadão livre poderia dar abrigo a um escravo fugitivo. E tinha a lei de Roma. A lei de Roma dizia assim: escravo fugitivo deve ser crucificado. Escravo fugitivo, o seu destino era a morte de cruz. Quando Onésimo chega na fazenda, os escravos começam a indagá-lo que ele poderia ser crucificado, que ele deveria fugir, ainda daria tempo. Mas ele diz assim: eu tenho uma carta do apóstolo Paulo nas minhas mãos e preciso entregá-la a Filemão. E Filemão recebe aquela carta. Imagina Filemão vendo Onésimo chegando. Quem sabe Filemão já deve ter ordenado: preparem a cruz.
E aí quando Onésimo chega e diz assim: Filemon, o apóstolo Paulo pediu para entregar essa carta. E Filemon começa a ler. Filemon começa a ler aquela carta que Paulo dizia para receber Onésimo como um filho. Para receber Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. E que tudo que Onésimo tinha roubado, todo o prejuízo que Onésimo tinha causado, Paulo iria, ele próprio, restituir Onésimo. Restituir Filemon, melhor dizendo. Como dizem, quebrou as pernas de Filemon. E tudo indica que Filemon, ele recebe Onésimo, segue o pedido do apóstolo, tem compaixão de Onésimo, perdoa Onésimo e o recebe como um homem livre no Senhor. A história de Filemon é a história do amor de Deus pelo homem, da bondade de Deus pelo homem, da misericórdia de Deus por nós, que éramos escravos, separados de Deus pelo pecado, mas o seu Filho Jesus, na cruz, nos resgatou, nos conciliando ou reconciliando novamente com Deus, nos dando a condição de sermos chamados filhos de Deus. Deixamos de ser escravos e passamos a ser filhos de Deus, livres. Lê pra gente João 15,15, para terminar. João 15,15. Quem lê pra gente? João 15,15. 15. É. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Olha aí. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Olha aí. Já não vos chamo mais de servos, de escravos, mas vos chamo de amigos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Mas o amigo sim. Lê de novo, João 15,15. Ó que tremendo. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, Amigo. porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Olha aí. Aí eu pergunto para vocês, qual é uma das primeiras coisas que acontece na vida de alguém que entrega todo o seu ser para Jesus, que se entrega a Deus, que aceita Jesus? Qual é uma das primeiras coisas que acontece? Tá no texto ali. Tá no texto. Você vira amigo de Deus. Ele deixa de ser escravo e passa a ser
amigo. E depois, o que mais que acontece? Tremendo esse texto. Tremendo, ó. O que mais que acontece? Ele diz assim: já não vos chamo mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. E tudo quanto tenho ouvido, recebido do meu Pai, vos tenho dito. Não é isso que está aí? Então, uma das primeiras coisas que acontece quando você deixa de ser escravo, passa a ser amigo, Jesus compartilha com você os segredos que até então estavam apenas entre ele e o Pai. Olha que tremendo. Ele passa a revelar a você os segredos do reino dos céus. Tá? Então essa é a história de Filemon, tá? Que, como eu disse, vale muito a pena ler todo o conteúdo que eu deixei para vocês no livro. Tá? Inclusive eu fiz uma tabela lá muito didática, tá? Muito didática, que vale a pena. Eu falo no livro também um pouco sobre a compaixão na vida do líder. O líder que exerce a sua liderança sem compaixão, ele vai maltratar, ele vai matar as pessoas, como dizem, né? Vai matar no sentido da pessoa desistir de algum propósito, de algum sonho, pela maneira que é tratada, pela maneira que as coisas são feitas, né? Então, a compaixão na vida de um líder é fundamental, fundamental. O líder que reclama porque enfrenta dificuldades, problemas, tá? E não cria mecanismos, enfrentamentos criativos para contornar essa situação, ele vai viver uma vida amarga, tá? O líder que ele traz essa marca da compaixão na vida dele, ele entende. Eu não estou dizendo que nunca vai reclamar, mas ele entende, não, esse é o meu papel, foi para isso que Deus me levou, levantou, eu estou aqui para isso mesmo, para resolver problema, eu estou aqui para ajudar pessoas. O líder que reclama quando alguém pede ajuda, meu Deus, então por que é líder? Né? O líder que reclama que tem problema para resolver todo dia, peraí, mas o líder é para isso mesmo, para conduzir, para resolver. É lógico, o líder ele vai distribuir, ele vai compartilhar, ele vai repartir, ele vai levantar outras pessoas. Não estou falando que tem que fazer tudo sozinho, muito pelo contrário, tá? Mas a marca da compaixão na vida do líder é fundamental. De entender que o liderado errou, quem não erra? Aí, o que às vezes acontece, né? Aqui com a gente não acontece, é só lá na igreja da minha tia. Na igreja da minha tia acontece. Aí a pessoa errou, pronto, acabou, não tem mais chance. Não, errou, fez errado e tal, não serve mais não, né? Em Taubaté não acontece, só lá na igreja da minha sobrinha. A pessoa errou, pronto, coloca uma marca na pessoa, igual o Caim. O líder está ali realmente, olha, aconteceu assim, desse jeito, conversa, né? Vamos tentar fazer de outra maneira. Você está com dificuldade na onde? Posso ajudar? Esse é o papel do líder. Isso, porém, só é possível exercendo essa liderança com compaixão, com misericórdia, tá? Então essa foi a aula sobre Filemon, né? Com esses versículos aí que compõem
essa carta maravilhosa de Filemon. Nós vamos agora para o próximo assunto, que é, já entrando aí na unidade 3 agora, tá? Nós vamos para a unidade 3 e vamos falar sobre as bases da igreja. Quais são as bases da igreja? Nós vamos falar agora, tá? Quais são as bases da igreja na unidade 3? Unidade 3. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, apareceu aqui, ó. Eu ia perguntar, apareceu aqui. Tem mais 15 minutos. Então dá tempo. Vamos lá. Quem tá com o livro aí, acompanha. Unidade 3. As bases da igreja. Nós vamos falar sobre a igreja em Corinto, tá? 1 Coríntios, vamos falar aí um pouco também de 2 Coríntios e vamos falar de 1 e 2 Tessalonicenses. Então aqui na base da igreja, nas bases da igreja, nós vamos falar de 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, tá certo? Então vamos lá. As bases da igreja, vamos lá. Vamos lá, meu povo. O que nós vamos ver nessa unidade? Nós veremos como o apóstolo Paulo, ele lança essas bases da igreja, né? E eu digo que ele lança com maestria singular, única, unindo sua brilhante intelectualidade com um profundo senso do que a gente acabou de falar, de compaixão, de misericórdia, de um líder que exerce a sua liderança com compaixão. Os temas abordados vão desde as condições espirituais e as falsas doutrinas, passando também por assuntos como santidade. Paulo vai falar em Tessalonicenses sobre arrebatamento da igreja, tá? Paulo também vai estabelecer os padrões cristãos para uma vida de piedade, de uma vida santificada, de uma vida separada para Deus, é uma vida santa, é uma vida sem erro, é uma vida santificada. Ele vai falar também em assuntos que vai tocar em assuntos que são um pouco mais polêmicos, como a questão do casamento, da liberdade, né? Vai ir para assuntos como adoração, dons espirituais, ele vai trabalhar muito em Coríntios, né? E a prática desses dons espirituais, o exercício desses dons espirituais, como usar, como fazer de maneira ética, coerente, com bom senso, vai falar muito sobre isso. E também lá em 2 Tessalonicenses, ele vai falar sobre a ressurreição, porque era um assunto que, assim como a gente trabalhou na aula passada, quando ele escreve a sua carta à igreja em Colossos, Colossenses, ele teve que combater falsas doutrinas, os falsos mestres e seus ensinamentos. Aqui não é diferente, tá? Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele também vai ter que combater muitas heresias, dentre elas sobre o arrebatamento da igreja e sobre a ressurreição, tá? Sobre a ressurreição e outros assuntos mais que ele vai trabalhar. Então a proposta de Paulo em suas epístolas era resolver problemas e ajustar o que precisava ser ajustado. Quando Paulo escreve, ele tem isso em mente, que ele está escrevendo para ajustar coisas que estava desajustada. Ele precisa trazer um alinhamento. Como ele não tinha condições de voltar àquela região, de visitar aquela igreja, ele escrevia e mandava a sua carta para aquele lugar, tá? Então ele funda a igreja em Coríntios, né? Em Corinto,
ele inicia essa igreja em Corinto, passa ali 18 meses, 1 ano e meio, né? Ele passa ali em 18 meses pregando, evangelizando, trabalhando, estabelecendo a igreja em Corinto. Ele está ali em uma cidade já muito desenvolvida, com aproximadamente 600 mil habitantes, em 1 ano e meio, irmão Marcos. Paulo, com a igreja ali, ele parte para outra região, mas deixa uma igreja com 60 mil membros. Paulo ganha 10% da população em Corinto. É uma cidade com um pouco mais de 600 mil habitantes. Inclusive, esses dias, por coincidência, eu não tinha feito a conexão. Falando agora com vocês, eu lembrei disso. Eu vi esses dias o pastor André Valadão falando que esse é um dos objetivos da Lagoinha. Eles têm até um Instagram, Ser Lagoinha. Ali eles vão colocando como que funciona a igreja, qual que é a visão da igreja e tal. E uma das visões que ele estabeleceu aí na atual gestão dele para a Lagoinha Global é essa, que onde existir uma Lagoinha, a visão é ganhar pelo menos 10% daquela cidade para Cristo. Ter uma igreja ali com pelo menos 10% do percentual ali de habitantes daquela região. Me lembrei agora. Então Paulo, ele ganha, tá? Muita gente ali estabelece, mas imagina uma igreja com 60 mil membros. Não devia ter problema. Não devia. Não tinha problema. Uma igreja com 100 tem muito problema, uma igreja com 200 pessoas tem muito problema. Imagina uma igreja com 60 mil pessoas. Tá? Paulo, ele então precisa escrever. Ele escreve para essa igreja. Uma igreja que inclusive era muito poderosa, porque dos dons não tinha falta de nenhum. Imagina você pertencer a uma igreja. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar a aula, exatamente sobre isso, sobre dons espirituais. Imagina você participar de uma igreja que não tem falta de nenhum dom. Deixa eu só me atentar aqui para o tempo. A igreja de todos os dons. Todos os dons. A igreja de Corinto não tinha falta de nenhum dom. Então imagine que enquanto alguém estava falando em outras línguas, espirituais, tinha alguém interpretando. É por isso até que Paulo tem que dar orientação, enquanto um fala em línguas, o outro se cale, para que haja interpretação, porque lá tinha. Então se muita gente falando em línguas ao mesmo tempo, vai interpretar de quem? Tremendo. Tremendo. Ah, tem alguém doente. Opa, peraí, chama o irmão que tem o dom de cura. A igreja de Corinto era assim, uma igreja poderosa. Poderosa. Porém, foi uma das igrejas mais problemáticas que existiu. E Paulo precisa corrigir. Você não vai ver Paulo chamando a igreja em Éfeso de carnal. Você não vê Paulo chamando a igreja em Colossos de carnal. Você não vê Paulo chamando a igreja na Galácia de carnal. Ele, quando escreve aos Gálatas, não os chama de carnal. Mas quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz assim: vocês são uma igreja carnal. Olha que difícil de entender. Uma igreja que tinha todos os dons, poderosa em dons, Paulo diz assim: vocês são uma igreja carnal. Vocês não têm falta de nenhum dom. Só que vocês são carnais. Tá? Então, vamos avançando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Abriu o áudio ali? Foi por engano? For falar, pode
Bom, Tiago. Maravilha. Vamos lá. Então, vamos avançar aí dentro do que eu já estou falando, né? Adiantei um pouco aqui. Nós estamos no capítulo 1, 1 Coríntios, uma igreja carnal. Tá? É impressionante como a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto é atual, gente. A carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto é extremamente atual. Então, nesse capítulo, nós vamos abordar desde a realidade da cidade de Corinto, né? Antecipei algumas coisas para vocês, passando também por temas como a divisão que ocorreu dentro da igreja, né? O evangelho dentro desta carta, qual é a essência do evangelho dentro de 1 Coríntios. E um assunto aí que não é nada polêmico, mas a gente fala também de coisas que não são polêmicas, né? O assunto da disciplina, que Paulo fala em 1 Coríntios sobre disciplina, matrimônio, dons, as categorias de dons, inclusive no livro, tá? Foi um trabalho que eu fiz, fiquei muito feliz de ter conseguido desenvolver dessa maneira. Eu divido os dons em categorias, tá? Porque eu penso facilitar não só o entendimento, mas a compreensão ampla, né, da dimensão aí dos dons. Eu os divido em categorias, dons de serviço, dons ministeriais e por aí vai. Tá? No livro vocês irão ver isso e eu vou falar um pouco mais aqui, só estou ambientalizando, né? E também em 1 Coríntios a gente vai falar sobre a ceia do Senhor. Tá? Então muita coisa mesmo. Vamos começar aí com algumas outras considerações sobre a igreja, o destinatário, a autoria, local e data da escrita. Tá. Então vamos lá. Chegando a Éfeso, Paulo recebeu notícias da parte de membros da família de Cloé. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 11, está escrito: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós, acerca dos desentendimentos que tinham surgido entre os crentes em Coríntios. Então, alguém da família, né, de Cloé vai até Éfeso e dá esse relatório para o apóstolo dos desentendimentos que estavam acontecendo. Veja 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Porque dizem eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo. Porventura, não sois carnais? Olha aí. Não, eu só vou no culto quando Paulo prega. Aí outros dizem, não, e eu só vou quando Apolo prega. Apolo é mais pentecostal, Apolo é mais desenrolado, Apolo é mais do movimento, Paulo é mais estudo, Paulo quer explicar tudo, Paulo quer ensinar nos mínimos detalhes, a gente gosta do movimento. Então eu só vou quando Apolo prega. Não, outros diziam assim, eu sou de Pedro. Aí tinha o grupo também de Jesus. Tinha o grupo de Jesus. Outros diziam, não, nós somos de Cristo. E aí se os de Paulo só iam no culto quando Paulo pregava, e os de Apolo quando Apolo pregava, e os de Pedro quando Pedro pregava, e os que se diziam ser de Cristo iam no culto quando? Não é? É para pensar. Chega esse relato até Paulo e por isso ele escreve a sua carta à igreja em Corinto, tá? 1 Coríntios. A carta que foi enviada pelos crentes de Corinto
pedindo os conselhos do apóstolo acerca de muitas questões que provavelmente se tornaram motivos de discórdia entre eles, tá? Se torna o objeto principal pelo qual Paulo escreve a sua carta. Então é dos resultados dessas indagações que nasce a primeira epístola aos Coríntios, ou pelo menos boa parte dela. E acabou. Esqueci do tempo aqui, acabou o tempo. Vou pedir aquele minutinho para vocês, tá? Quem estiver acompanhando ao vivo, naturalmente tem que aguardar, mas quem estiver assistindo aí, pode passar um pouquinho enquanto a gente retorna aqui no Google Meet. Vamos lá. Me empolguei aqui, esqueci de monitorar. Eu olhei, faltavam 8 minutos. Deus não rejeita a oração. Ô irmão Henrique, acabou o tempo aqui, eu não vi, fui falando. Não, tranquilo. Acabou o tempo. Tamo de volta. Vixe, não sei, cara. Dá uma olhada aqui, ó. É ali, ó, no aparelho ali. Dá uma olhadinha ali no Wi-Fi. Não lembro, cadê a senha? Agora a senha que vem no próprio coisa ali, né? Fica anotado ali. Aguardando o pessoal retornar, Henrique, a gente já retoma aí. Tranquilo. Não te passa, Thiago, depois você dá uma olhadinha no app lá, tá? A dor, cara, eu fiquei enrolado aí, fiquei sem o celular, mas eu vou dar uma olhada. A turma tava até preocupada. A gente fica sem celular, mas eu vou dar uma olhadinha lá sim, tá? Tá bom, obrigado. Nada, imagina. E o livro, cara? Não, até agora eu não tô com o livro. Então, tem que pegar, ué. É só você marcar pra vir pegar. Que dia que você tá na igreja aí? É melhor, que dia que amanhã dá pra gente ver isso? Eu vou até a sua casa aí, pra pegar, não sei, ou sei. Mais fácil você pegar em casa, porque daí você pode pegar Tá em bom. outros horários. Tá, e você vê que horário que eu posso pegar amanhã. Amanhã eu vou sair de moto pra resolver um monte de assunto meu particular. Aí eu passo lá. Ué, pode passar, fala aí, qual horário? Pode Não, passar. eu não sei o horário exato, mas de manhã tem que consultar neném. Passar antes do almoço, tem que falar um horário. Eu mando um zap a hora que eu tô indo, pode ser? Não sei. Pode. Fechou então, combinado, tranquilo. Aí, ô irmão, aproveitar que eles não voltaram, é mais ou menos o que tá no zap lá. Você vê pra mim qual vai ser o livro agora desse mês aí pra mim fazer o acerto. É sobre isso que eu tava perguntando também. Tá bom? Tá bom. Qual que vai ser o... Nossa, engasguei de novo. Não, tranquilo. Toma aí, mano, de boa. E eu preciso fazer um exercício pra fazer a prova, não sei quando vai ser. Tá bom. Cartas Paulinas, tá? Tá. Tranquilo, é só isso. Maravilha, vamos lá. Tá. Deixa eu ver se o pessoal mandou alguma coisa lá no zap. Vamos lá então. Nossa, engasguei de novo, cara. Não dá pra comer esse negócio não.
Começa a tossir. Vamos lá. Então vamos lá, meu povo. Retornando aqui. Eita glória, o pessoal tá aí, ó. Isaac tá aí. Chame... Ah, tá. Vamos lá. Voltando aqui então, gente. Então, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto trata de situações relacionadas à conduta ética no dia a dia do cristão. Inclusive, lá, né, no início, olha, 8 aulas atrás, logo no início eu trabalho a ética paulina. Paulo, ele desenvolve um conteúdo ético fantástico, então eu destinei um capítulo apenas para isso, tá? Mas aqui, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios, ele vai tratar dessas situações relacionadas à conduta ética no cotidiano, no dia a dia do cristão. E quais são esses assuntos? Assuntos tais como princípios morais. Ele vai tratar inclusive da ordem no culto, né? Do que a gente estava falando também. Vai falar sobre casamento, liberdade cristã e sobre o que eu falei com vocês, sobre ressurreição. Né? A primeira epístola aos Coríntios recebeu esse nome em razão da cidade onde a igreja estava localizada. Não tem muito segredo. Tá? Segundo nos informa o versículo 1 do capítulo 1, Paulo é o autor da carta. Então nem se questiona isso, não tem questionamentos, né? Não se coloca em dúvida a autoria de 1 Coríntios. Logo no primeiro versículo do primeiro capítulo já fica clara ali a autoria paulina, que Paulo é o autor dessa carta. Sobre a data da escrita, aborda-se a ida de Paulo como base, né? A ida de Paulo a Corinto por volta de 50 depois de Cristo. Deixa eu só autorizar aqui, tá chegando gente aqui. Aborda-se, pronto, vou deixar assim que fica mais fácil de chegar. Aborda a ida de Paulo a Corinto por volta do ano 50 depois de Cristo, para indicar uma grande desafiadora, para iniciar uma campanha missionária. Tá? Como eu disse, ele permanece lá por 18 meses, consolidando a igreja, começou fazendo cultos nos lares, nas casas, consolida uma grande e próspera igreja com aproximadamente 60 mil pessoas, tá? Então, sobre a data da escrita dessa carta, a gente pega por base aí 50 depois de Cristo. Aí, a gente agora começa a entrar nos assuntos que Paulo trabalha. Né? E o primeiro assunto que Paulo vai trabalhar aí, sobre essas questões de conduta para a igreja de Corinto, ele vai falar sobre as facções religiosas dentro da igreja de Corinto. Tiago tinha facções dentro da igreja. Tinha, Paulo vai falar. Ó. Sou eu não, é Paulo. Paulo que vai falar. Dentro da igreja em Corinto, uma igreja poderosa que não tinha falta de nenhum dom, uma igreja próspera, gigante, de 60 mil pessoas. Paulo vai falar de facções dentro dessa igreja. E a nomenclatura que Paulo usa para categorizar os crentes em Corinto é a expressão carnalidade.
Paulo vai dizer que eles são carnais. 1 Coríntios 3:1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, meninos da fé. Ou seja, para ele, facções dentro da igreja de Cristo é coisa de crente carnal. Divisões, grupinho, panela, é coisa de crente carnal. Dentro da igreja, para Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, é coisa de crente carnal. Tá? Não estou falando de amizade, não estou falando de proximidade, de pessoas que você gosta junto, não é nada disso. Me entenda, por favor, e entenda bem o que eu estou dizendo. Eu estou falando de grupos, de facções que geram divisões dentro da igreja. Tá? Vamos lá. A igreja de Corinto estava sofrendo perdas inestimáveis com as rupturas provocadas pelos partidos e seus adeptos. O apóstolo Paulo repudia veementemente tal prática. Então essas divisões, irmão Marcos, estavam causando percas gigantes na igreja de Corinto. Pessoas e mais pessoas estavam indo embora da igreja em Corinto como resultado dessas divisões, desses partidos e seus adeptos. Tá? Então Paulo ele repudia, ele vai dizer que um é quem planta, outro é quem rega, mas Cristo é quem dá o crescimento. Para dizer o seguinte, não tem essa história de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não. Paulo está dizendo, eu abri essa igreja, outro chegou, deu continuidade, outro depois dele vai chegar e vai continuar, mas quem dá o crescimento da igreja é o próprio Cristo. Tá? É isso que Paulo está dizendo. Aí depois a gente vai para um outro assunto também, que Paulo trabalha, fechou esse aqui, vamos para um outro assunto, em que Paulo trabalha, que é a essência do evangelho dentro da carta que ele escreve a essa igreja. E aí, para falar sobre isso, eu faço uma citação de Champlin. Esse comentário aqui, para quem está no Facebook, esse comentário aqui, o azul é o Novo Testamento. Azul Novo Testamento, esse marronzinho aqui Antigo Testamento, e esse colorido aqui também é dele, esse coloridinho aqui é dele, só que aí é de filosofia e teologia, tá? Então eu cito Champlin para falar sobre a essência do evangelho dentro da igreja. Então Champlin diz o seguinte: o evangelho no teor da primeira epístola aos Coríntios, por toda parte há elementos do evangelho cristão, os quais, considerados em seu conjunto, nos fornecem uma informação suficiente sobre o assunto. Podem-se alinhar as seguintes razões por isso. E aí ele lista, e eu vou citar aqui para vocês. Em primeiro lugar, Cristo é o centro da mensagem da epístola, do começo ao fim. Segundo lugar, Cristo é o alvo final da criação. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. O primeiro ponto eu não citei a referência, vou citar. Cristo é o centro da mensagem da epístola, do começo ao fim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Número 2. Cristo é o alvo final da criação. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Em terceiro lugar, Cristo é o alvo supremo da vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Em quarto lugar, Cristo é o verdadeiro Deus. 1 Coríntios capítulo 8, do 4 ao 6. E Cristo é o poder que sustenta a natureza. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6.
Em quinto lugar, Cristo é quem ordena providencialmente os acontecimentos entre os homens. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. E também mais uma referência para quem estiver anotando. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 6. Tá? Em sexto lugar, os homens jamais, Paulo deixa isso claro, conhecerão a Deus por sua própria sabedoria, mas podem vir a conhecê-lo por meio de Cristo e a sua sabedoria. Aí Paulo diz, a sabedoria do próprio Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Tá? Em sétimo lugar, olha, a essência do Evangelho. É Deus que se chega aos homens em busca deles, e não o contrário. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Inclusive eu digo aqui que esse é o motivo pelo qual Deus é o maior exemplo de missionário que nós temos. Por que, irmão Marco? Porque ele não esperou o homem ir até ele. Ele se fez homem e habitou entre nós. Esse é o exemplo de missões. Tá? Vamos avançando aí. Tá? Vamos lá. Em sétimo ou oitavo lugar, agora eu me perdi. Vamos lá. Aqueles que se chegam a Deus recebem a revelação de seus mistérios por intermédio do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, aliás, desculpe, nós estamos em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Eu vi o capítulo 2 ali, confundi com 2. E capítulo 4 e versículo 1. Avançando aí, a vida interna. A vida interna. Meu Deus do céu, eu acho que não tem jeito, eu vou ter que usar óculos. Tá difícil. Eu tô lutando para não usar, mas não tem jeito. Depois dos 40, irmão, é só Jesus na causa. Vamos lá. A vida eterna por meio da ressurreição nos é dada por meio de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo todo ele vai trabalhar sobre isso. Lógico, lá no finalzinho ele vai afunilando, e lá no finalzinho ele vai dizer, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e nós que estamos vivos e tal. Mas o capítulo todo ele vai trabalhar sobre isso. Tá? Vamos lá, próximo. Cristo é o juiz supremo e espera a observância de seus mandamentos. Deus espera isso do homem, Cristo espera isso do homem, que o homem observe os seus mandamentos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Capítulo 5, versículo 13. Capítulo 7, versículo 19. Paulo vai falar disso. Tá? E aí, a gente fecha agora também esse outro ponto, tá? Sobre a essência do Evangelho. Então, se você quiser entender, gente, isso aqui é precioso demais. Se você quiser entender qual é a essência do Evangelho, vamos resumir o Evangelho? Tá aí. Tá aí, só você pegar. Tá? Só você pegar aí, ó. Vai do A até o L. Deixa eu ver aqui. Vê aí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Vai do A até o L, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. N. N? É. Não, então faltou um aqui pra mim. Os aspectos da redenção são oferecidos.
Não, então lê aí, gente. Vai até o M. Eu não coloquei aqui, mas vai até o M. Lê aí alto pra gente, por favor. Vários aspectos da redenção nos são oferecidos. Cristo é a rocha, o sustentador, o supridor das necessidades espirituais. Olha aí. Continua? O M acaba? Não. Não, é só essa tá. primeira parte, tá? Aí acaba, né? Depois do M não tem mais. D. V. N. Não, né? Não tem. Tá. Então, até aí, resume o evangelho. Tá resumido. Tá bom? É a essência. A essência do evangelho está aí. Ó, depois ele vai falar sobre disciplina e tal. Eu vou deixar para a gente entrar nesse assunto aí. Falta só 5 minutinhos para terminar. A gente começa a próxima aula falando sobre isso. Avançamos bastante. Falamos de Filemon, já falamos bastante coisa sobre a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios. Lembrando, nós estamos falando das bases da igreja. Isso aqui, tá? Quem quer ter uma igreja alicerçada, saudável, forte, vibrante, a base está aqui. Tá? Uma das minhas especializações é em teologia pastoral. Tá? Eu tenho uma especialização em Novo Testamento e tenho uma especialização em teologia pastoral. Em teologia pastoral a gente trabalha muito as questões não só relacionadas à figura do pastor, ao trabalho do pastor, ao exercício do ministério pastoral, mas também a igreja como um todo, né? A igreja na sua dimensão. E eu vejo aqui as bases da igreja. Então isso aqui é para a gente ter consciência de uma igreja saudável, sadia, pulsante, vibrante, né? Uma igreja viva precisa ter naturalmente esses elementos que Paulo trabalha aqui. Tá bom, gente? Deus abençoe, muito obrigado, viu? Até a próxima aula. Se Deus quiser, estaremos juntos aí semana que vem. E pelo que a gente está vendo aqui, até comentei com o irmão Marcos, preciso avançar, mas eu ao mesmo tempo quero passar tudo aqui para vocês, mas a gente precisa avançar. Senão daqui a pouco vocês vão ter 2 cursos, né? Um curso de teologia e uma especialização só sobre Paulo, né? Então, com a ajuda de Deus aí a gente vai avançando. Um abraço, tá, gente? Fica na paz, Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Fica com Deus. Responder para você lá, tá, Henrique? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado. Aqui no Facebook, Deus te abençoe também. Até semana que vem. Para quem acompanhou aí, forte abraço. Eu vi o Isaac, vi também fugiu o nome agora, Valdeci. Deus abençoe aí. E quem acompanhou depois, forte abraço também.